qual a importância do analista de desempenho dentro não só da montagem do elenco, mas também da sustentabilidade de um trabalho planejado para médio e longo prazo? Pô, muito alta, muito grande. Assim, hoje a maioria dos grandes clubes tem um departamento de mercado, um departamento de scouting, onde a gente vai mapear onde estão as melhores oportunidades de jogadores, de atletas no mercado para o clube trazer. Então, às vezes você vai... Pô, qual que é a prática hoje, né? Em boa parte de alguns clubes no Brasil ainda. O empresário me traz uma carteira de atletas, um empresário que o clube já tem relacionamento, e eu vou escolher o atleta A ou o atleta B. Então, quando o clube faz esse movimento, ele se limita ao universo de atletas que o empresário trouxe. Quando tu tem um departamento de mercado, tu não tem essa limitação sobre os empresários que eu tenho relacionamento. Eu vou buscar qualquer atleta. Certo. E aí... dentro daquele perfil já definido. Dentro do perfil definido. Pela comissão técnica. E é super importante que o clube tenha essa linha orientadora. Qual é o meu perfil? Essa é a minha briga. Qual o tipo de atleta eu quero trazer? Qual o jogo que eu quero jogar? Isso. E aí, pô, tem zagueiro que vai ser maravilhoso, pô. Tem zagueiro que vai ser fenômeno, mas pra minha equipe, pra como eu quero jogar, ele não dá. Isso. E tem zagueiro que vai ser abaixo aqui em alguns aspectos, mas pra como eu quero jogar, ele dá muito. Só pra pegar a posição do zagueiro, porque às vezes tem um zagueiro que, pô, o cara é muito bom no duelo aéreo, ele pega muito, é muito fera, mas eu quero uma equipe que o zagueiro jogue. E ele não me dá isso. Do goleiro. Quero o goleiro que sai jogando, que sai com os pés. Por exemplo. Então, além de pegar a bola, tem que sair com os pés, vai fazer uma função. O Guardiola fazia muito isso, né? Por exemplo, de altura, né, Rafa? Goleiro, às vezes, falam assim. Tem clube só contrata goleiro com tal altura. É quando ele define o perfil de característica física do atleta. Morfológica. Tem, tem de goleiro, tem de zagueiro também. Para primeiro volante, ninguém tá querendo mais pegar com menos de 1,85. Por quê? Porque é o cara que primeiro corta a bola em cima. Exato. Mas tem clube que quer. Que quer. O Barcelona quer. Não, se tiver 1,75 e tiver o controle. Agora, quando o cara é craque, como o André, que pra mim é um craque, né? Aí ele joga qualquer time, porque ele sai. Performa esporte. Ele jogou muito agora, pô. Aí Então, assim, é super importante que tenha essa linha orientadora no clube e que o departamento de mercado consiga observar os atletas a partir dessa linha orientadora. Então, eu paro de me limitar ao universo dos atletas que o empresário me oferece e começo a abrir os horizontes, abrir o leque para o mercado. E aí eu vou buscando atletas que vão ter uma projeção que estavam fora do radar. Então, poxa, a gente vê isso acontecer, acho que na Europa isso é muito mais forte que no Brasil, a gente vê Haalands surgindo, né? Haalands no sentido de atletas que são periféricos, de mercados periféricos, e que a gente, do nada, o cara tá metendo 50 gols na Premier League. Todo mês, basicamente, todo ano, basicamente, né? E isso poderia ser mais bem executado no Brasil, nos níveis competitivos mais baixos. No nível competitivo mais alto, Série B, clube que briga para subir, Série A, eu já acho que isso já é bem feito. Eu já acho que a gente tem um mapeamento, por exemplo, de atletas sul-americanos muito bem feitos. Mas eu acho que alguns clubes de nível Série B e C, por exemplo, eles poderiam fazer esse mapeamento melhor. Tem muito atleta muito bom que poderia estar no nível competitivo mais alto, que está jogando Série D, por exemplo, poderia estar jogando Série C, ou não jogou Série B nesse ano, mas estava no clube de Série B que poderia estar no clube de Série C, por exemplo. E aí o clube não tem esse conhecimento. O clube não tem essa inteligência de onde é que estão as oportunidades no mercado. E é muito simples isso, né, velho? O cara dizer assim, tem um profissional desse. Mas veja bem. Fogo, e a galera não quer. Essa é a minha briga, inclusive, na campanha, na eleição. Isso foi minha discussão. Inclusive, alguns jornalistas Jornalista não. Alguns podcasts. Eu já sei. Tentaram, né, desvalorizar essa ideia. Mas é muito importante você ter a estrutura do futebol definida. Você ter o projeto do futebol. O cara falou desfazendo porque ele não conhece. Aí quando ele não conhece, ele tem que se desfazer. Em vez dele ter a humildade de tentar entender e até melhorar, porque ele também tem ideias, ele quer se desfazer. Então, assim, você pega uma estrutura pronta, porque aí vai a segunda pergunta. Se eu tenho essa definição de como o meu time tem que jogar, qual é a estrutura dele. Por exemplo, eu defendia que o Náutico é um time, sempre foi um time de bola no chão, de toque de bola, né? O Sport um time de muita vontade, muita superação, e o Santa Cruz tendo esse meio termo. Apesar que, eu falei no programa passado, na década de 80, os três times tinham grandes jogadores, mas também tinham grandes intensidades, grandes jogadores que tinham raça, vontade, superação também. Ok. Se eu tenho isso definido, Rafael, eu consigo, inclusive, mapear minha base.
e claro. preparar a minha base para trazer frutos para o profissional. Sim. Perfeito. Por quê? Porque eu já tenho definido minha característica, que eu chamo de DNA. Eu já tenho meio que... Não que nada possa ser mudado. Pode ser mudado, pode ser adaptado. Mas eu já tenho meio que definido meu DNA, já tenho definido como quero jogar, como eu quero trabalhar. Então, minha base ela já vai nascendo para ser um criador Condizente com aquilo com que a gente eu imagino acha. no profissional. E aí o teu departamento também consegue mapear internamente Perfeito. essas figuras. Tanto na seleção dos atletas que entram na base, como na continuidade dos atletas na base. Da base. Então, pô, o atleta vai subir do 17 pro 20. Isso é muito comum, né? Porque é no estirão ali, né? Quando ele matura. Então, pô, esse cara aqui, ele se tornou um perfil que não é mais interessante pra gente. Ou então esse atleta aqui, ele até não estava tão adequado ao perfil, mas agora ele está completamente adequado ao perfil. Então esse cara... Ele se adaptou. Ele não jogou no 17, mas talvez ele jogue aqui agora no no 20. 20. Ele joga, isso acontece muito. O cara nem banco pegava no 15, daqui a pouco aparece no 17, no 20, como um dos principais atletas. Perfeito. Até porque você trazendo aí, voltando àquilo que você falou no início, você trazendo o trabalho que você faz para os jogadores, onde eles podem ter, mostrando onde eles são bons e onde eles podem ter a oportunidade de melhoria, dentro do jogo dele, dentro do que oferece para o jogo dele, a gente pode fazer isso para o cara da base também, né? Perfeito. Até porque ele está em evolução, né? Perfeito, sim. E deve ser feito para ele, né? A gente, pô, pega o Hendrick, que a gente citou aqui, pega o Vitor Roque, pega o Marcos Leonardo, os atletas que... Eu gosto muito do Marcos Leonardo. Acho muito bom jogador também. Os atletas que estão chegando no profissional hoje, eles têm um nível de conhecimento sobre o jogo muito alto. Conversar com o Hendrick sobre o jogo, ele te explica o que é que ele fez, qual função ele fez, por que ele fez, qual decisão ele tomou. Ou seja, torcedor, não tem mais segredo no futebol, não. O cara se prepara para o jogo. Muito. Aquela história antiga que se falava que o preparador do goleiro avisava o goleiro onde os principais atletas que batiam pênalti do outro time batia, e que era verdade, hoje todo mundo sabe o jogo de todo mundo hoje. Exato. Hoje não... A gente tem uma cultura, falou até do Romário, acho que é interessante, que o Romário ele é meio que um mito nesse sentido, né? Uma lenda no sentido de que eu não me esforço, eu não treino e resolvo. E eu acho o personagem divertidíssimo. Eu acho muito bom. Hoje, eu já jogaria, mesmo sendo craque, ele não jogaria na Europa. Nem sei, porque talvez ele se adaptasse à mentalidade de hoje, mas essa ideia de que eu não trabalho e resolvo, que perdurou no futebol brasileiro durante um período, ela não existe hoje. Absurdo. Não existe, não. Tem uma galera que defende Não. isso. Não existe. Tem treinador de futebol que Não, defende mas eu meio isso. que defendo, assim, eu não defendo tanto, mas peraí, eu prefiro um pitbull pra segurar do que um pangaré pra chutar. Não dá pra mim, jogador bonzinho, esforçadinho, que não resolve nada, e eu não ganho nada. Mas eu digo no sentido de que o ponto de corte eu tenho os bons. Sim. O brabo aqui. O brabo tem que trabalhar. Não. O brabo não vai não trabalhar. O cara só é bom se trabalha. Hoje não tem espaço. Exato. Se o cara for craque e não trabalhar, o outro anula ele. Exato, perfeito. Ou pela condição física, tática, o que for. O cara não tem muita essa diferenciação. O Messi é bom, mas o Messi trabalha. Muito, muito. Treina. O cara se dedica, o cara está sempre buscando. O Cristiano Ronaldo era um monstro. Tem um vídeo dele, que ele está na casa dele com convidados numa festa, ele bota uma bicicleta lá na piscina e fica pedalando lá, treinando. Quer Tem dizer, o Al-Ornafen da Juventus, quando ele estava na Juventus, que exato, o cara... Quem trabalha é sacanagem. Então, assim, ninguém chega onde está sem trabalhar. Budongan. Muito, pô. Absurdo. Já viu? Um jogador do Barcelona volante que ele faz a própria análise do jogo. Ele faz a própria. Ele bota lá o computador. Bizarro, o Rafael tava me mostrando. Então o cara entendeu? Veja o nível de comprometimento Tem que ter desse cara. assim. E eu vi, veja bem, tem um seriado na Netflix sobre o Chicago Bulls. Eu não vi Pelé jogar, né? Então Pelé, pra mim, o Pelé que eu vi dos esportes foi Michael Jordan, né? E esse cara era o primeiro a chegar e o último a sair, um monstro de treino, de dedicação e de entendimento do jogo. Você conversava com o Michael Jordan depois do jogo, ele sabia como o time ia jogar, o que é que ele errou, o que é que ele ia ser, qual era o ponto forte, quando a marcação estava dobrando em cima dele, que ele não ia conseguir render, e ele chegou para outros atletas e disse, o jogo hoje é seu. Ele pipocou muito novo, né? O Scott estourou Pippen estourou muito novo. O Scott Pippen, hoje o jogo é seu, não é meu, os caras estão dobrando em mim. Quer dizer, é todo um trabalho de conscientização. E os atletas de futebol hoje, quem está na base do clube grande hoje, que está na portinha do profissional, sabe já que entende, né? Tem consciência. Já tem. Eu estava defendendo aqui, assim, eu defendo que eu sou meio bairrista, tá? Então eu acredito muito que os atletas
vindo da base de um clube e da região, ele tem, e nossa história diz isso, ele tende a pipocar. Eu fico meio receoso quando o cara diz, eu estou trazendo da base do Inter, do Grêmio, do Flamengo, do São Paulo, do Corinthians, vai vir já pronto, porque ele já vivenciou, né, momentos que o nosso não vivenciou. Exato. Eu não sei se isso vai trazer a fome de vencer. Sim. Porque eu compenso as coisas, né? O cara que também está comprovado, que vem da base, por exemplo, Santa Cruz, que tem uma relação com Santa Cruz, o cara respeita a camisa, é sonho, a família vai pro jogo, Sim. é diferente, né? Então, são dois lados da moeda que a gente tem que entender. Verdade.